A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tentou recorrer da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para tentar liberar o passaporte. Mas o ministro decidiu manter a mesma decisão tomada ontem. O passaporte do ex-presidente vai continuar retido pela Justiça. Lembrando que Bolsonaro foi convidado para a cerimônia de posse de Donald Trump nos Estados Unidos, que será realizada já na próxima segunda-feira. Na avaliação dos advogados de Bolsonaro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseia em meras conjecturas que não se mostram condizentes com as atitudes de Bolsonaro. Isso porque, na decisão tomada ontem, o ministro Alexandre de Moraes cita a possibilidade de Bolsonaro deixar o Brasil para pedir asilo político no exterior. Os advogados alegam que Bolsonaro vem cumprindo as medidas cautelares e que não existe agravamento da situação que dê motivo para essa desconfiança. Ricardo Roos. Olha, eu acho bizarro, primeiro, a apreensão do passaporte do presidente Bolsonaro, achar que o Bolsonaro, maior líder da direita na atualidade no Brasil, vai fugir, vai pedir asilo político, sendo que ele está pontuando como a única pessoa que derrubaria, que tiraria o cargo caso o presidente Lula vá à reeleição. Da onde saiu esse raciocínio? Realmente são conjecturas. Eu não vejo nenhuma razão para não ter permitido a ida do presidente Jair Bolsonaro à posse de Donald Trump nessa segunda-feira, dia 20. Muito provavelmente ele será representado pela esposa e pelos filhos. Eduardo Bolsonaro estará lá. Enfim, eu acho que realmente é uma decisão que não soma nada com a pacificação, a pseudo-pacificação que se queria para o Brasil, não vai ajudar nas relações Brasil-Estados Unidos, porque muito provavelmente isso também vai ecoar nos Estados Unidos, na assessoria próxima ao Trump, que já recebeu também alguns puxões de orelha do Supremo brasileiro. Enfim, isso não ajuda em absolutamente nada. Apenas mais uma picuinha aí por parte do Poder Judiciário com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que para mim demonstrou todas as condições de ir e certamente voltaria ao Brasil. Não vejo nenhuma possibilidade de Jair Bolsonaro pedir asilo político ou fugir do país, sendo a maior liderança na atualidade da direita brasileira. Você, Mônica? Eu acho que estrategicamente falta inteligência, porque essa atitude está reforçando a narrativa de que Bolsonaro está sendo perseguido. Isso acaba fortalecendo aquela fala de que, poxa vida, ele não tem os direitos mínimos que outro cidadão teria. E, gente, ele é um ex-presidente, né? O Brasil não respeita os seus presidentes, os seus ex-presidentes, não lhe dá a estatura que, por exemplo, eles têm nos Estados Unidos. A pessoa que saiu do cargo vira um motivo de chacota. Nós precisaríamos ter um pouquinho mais de respeito com o ex-presidente. E olha que eu tenho severas críticas ao ex-presidente Bolsonaro, mas ele é um ex-presidente, assim como tantos outros. Temer, temos grandes nomes, mas o fato de a gente ficar aqui discutindo se ele teria ou não o direito de sair do Brasil, se ele quisesse pedir asilo fora, ele ia para o Uruguai com a carteira de identidade, não precisa de passaporte para ir para o Uruguai. Vamos lembrar, ele estava nos Estados Unidos depois da eleição, foi para lá, voltou de vontade própria. Então, assim, vamos não aplicar regras que seriam aplicáveis ao cidadão comum? Realmente, um cidadão comum não poderia ter o direito de pedir o seu passaporte de volta para ir fazer uma viagem, para ir numa festa que gostaria de ir. É verdade, é um tratamento diferente, mas ele é um ex-presidente. Eu nem entro na história dele ser um grande líder da direita ou da esquerda. Não é por isso, é porque exerceu o cargo de presidente e nessa qualidade de ex-presidente está sendo convidado para a posse do hoje, talvez maior presidente que está chegando aí, com tantas coisas que vêm por trás do início do mandato de Trump. E aí, nosso ex-presidente não vai ser permitido. Juridicamente está certo. Na minha ideia, na minha visão, estrategicamente está errado. Mônica, só para constar, tá? Uma das razões para o Moraes ter dito que não liberaria o passaporte é justamente porque o Bolsonaro não recebeu o convite. Ele não recebeu o convite oficial. O Eduardo Bolsonaro recebeu. Tem lá o e-mail, o protocolo de que chegou para ele o convite. O Jair Bolsonaro não recebeu o convite para ir para a posse oficial. Ele está indo de furão, de penetra? De furão. O Trump convidou o Eduardo Bolsonaro e não convidou o Bolsonaro. É um pensamento. Os advogados do Bolsonaro não juntaram ao processo. Juntaram uma carta. Não, que carta, o quê? A gente tem, Leandro. Leandro, vamos trazer a informação completa. Isso. No primeiro pedido que foi feito pela defesa do Bolsonaro, eles juntaram um e-mail que veio dos Estados Unidos lá com o comitê organizador. Com este convite. Não lá. era .com.
ministro pediu esclarecimentos e para que fosse juntado um convite oficial. A defesa, então, veio aos autos explicar e destrinchar todo aquele e-mail. Pegou o domínio, mostrou qual site se refere àquele domínio, que seria oficial, do cerimonial, de que é assim que funciona, enfim. E por isso, aquele convite seria de maneira crível vindo do Donald Trump para o Bolsonaro, pela sua assessoria para o Eduardo Bolsonaro. Este e-mail aí, ó, tá vendo? Esta página que você vê, página que você vê aí na tela é justamente a explicação e o e-mail, a mensagem que foi enviada pela defesa do Bolsonaro. Aqui é informação em cima do lance, meu amigo. Não tem essa de vamos ver, não. Tá na tela. Está na tela aí o que foi juntado pela defesa. A questão é a seguinte: qual é o nível de exigência em relação a um convite? Tem que ser de próprio punho? Tem que ser um vídeo? Tem que ser... entregue por portador. Tem que ser em mãos? O Donald Trump tem que vir entregar na mão do Bolsonaro? Ou basta o cerimonial entregar para o Eduardo Bolsonaro? Eu acho que tem gente valorizando essa relação Bolsonaro-Trump mais do que o Trump valoriza essa relação. Acho que no Brasil fica todo mundo babando o ovo para essa relação, quando na verdade o Trump, nem aí. Você quer ver uma coisa? Até mesmo depois dessa explicação aí, toda feita pela defesa do Jair Bolsonaro, quando foi para o PGR, para o Ministério Público, se manifestar a respeito do pedido, sabe o que o PGR falou? Nada a respeito do e-mail, falou sobre outra coisa. Falou o seguinte: não, ele tem uma restrição individual e tem um interesse individual de comparecer à posse do Donald Trump, mas o interesse público é maior do que isso, não se justifica porque ele não é representante do Estado oficial, apesar de ser ex-presidente. O Ministério Público foi para outra linha de argumentação e não entrou nessa aí de que ele não foi convidado. Mas se é vontade individual, é complementar. A questão é a seguinte, tem uma outra coisa que a Mônica falou aqui, infelizmente vou ter que rebater, que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos e voltou tranquilo e tal. Mas, Mônica, ele foi para os Estados Unidos antes do 8 de janeiro de 2023. Sim. Aquela movimentação muito similar ao que o Trump fez no 6 de janeiro do ano anterior, né, foi anterior à viagem dele. Então ele tinha todo o direito. Agora, mas voltou porque quis. Ele podia ter ficado lá. Voltou porque ficaria bastante difícil para ele. Assim como vai ficar se ele ficar agora. Agora é o seguinte, vamos lembrar também, eu não sei se foi uma noite bem dormida ou mal dormida. Na Hungria? Mas teve aquela pisadinha em território húngaro. Mas nada disso, Brasília, dentro da embaixada nada disso é argumento que justifique ele não ir. Por que ele não vai para o Uruguai? Embaixada, Mônica? É só me chamar que eu vou. Vale lembrar que ele também foi... Qual embaixada você dormiria? Da Coreia do Sul, Da Coreia do Sul, certamente. Não é? Se tivesse da Coreia do Sul. Coreia do Sul. Fã da cultura. Vale lembrar, Kobayashi, que o presidente Bolsonaro também foi na posse do Milei na Argentina, que é parceiro, que é próximo do Bolsonaro, também voltou. E vale lembrar que o fato, independente da discussão do e-mail, que sim, Bolsonaro foi convidado, tanto foi que ele não vai por impedimento da justiça brasileira, mas a mulher dele vai, o filho dele vai, tamanho é o relacionamento e o prestígio. Agora, o fato é, quem não foi convidado foi o presidente Lula, viu? Talvez tenha uma pontinha de ciúminho, não lembro. Isso eu queria saber mesmo. Isso não foi convidado. Eu explico. Olha que loucura. Eu explico porque eu estou bem informado. Então vamos embora, explique. Não foi convidado porque geralmente não é convidado. Fosse qualquer um outro. É incomum, né? É comum não ser convidado pelos Estados Unidos. E é comum também não ir, ainda que fosse por uma questão de reciprocidade, que é um conceito, um princípio da diplomacia internacional. Se eles não vêm na posse aqui do presidente brasileiro, nós também não vamos lá, é mais ou menos isso daí. Que eu ouvi de alguns especialistas, ô João Belo. Bom, e você vê, Kobayashi, que nessa sistemática jurídica que está em cima do Bolsonaro, inquéritos, ações que são espadas na cabeça dele, que nunca terminam essas ações. Aí se confisca o passaporte, diversas medidas excessivas na minha visão. Agora, pega muito mal para o Brasil essa situação, porque se uma das construções dos argumentos é no sentido de que ele poderia pedir asilo, mas até onde consta, todos os atos judiciais e em sede dos inquéritos foram praticados segundo a leitura que está sendo feita por um campo político e ideológico, enfim, é que tudo foi para proteger a democracia, proteger o Brasil do golpe de Estado desarmado, toda essa história. Então, se foi para proteger a democracia, não podem ficar tranquilos, porque se ele fosse pedir asilo, está tudo certo, não foi feito tudo dentro do campo jurídico, então não deveria haver essa preocupação. Me parece bastante excessiva essa medida, acabou sendo um jogo de perde-perde para o Supremo, porque se ele decide para o Bolsonaro ir, ele fica ruim porque ele cede. Agora, se ele não deixar ir, também fica ruim porque mostra um autoritarismo total. Acho que assim, mundialmente vai pegar
muito mal para o Brasil essa informação e me parece que está bastante claro que ele foi convidado, né? As explicações da defesa me convenceram bastante de que há o convite formal. E, infelizmente, ele não vai estar lá com a esposa, o que vai gerar mais repercussão, mais burburinho no tema, por uma questão que seria simples, agora dá mais força, na verdade, para o Bolsonaro, para a visão de que ele está sendo perseguido pelo sistema, visão com a qual eu me alinho, Kobayashi. Deixa eu trazer uma outra camada deste debate aqui. Como é que vocês viram a escolha da Michelle Bolsonaro para ser a representante do Bolsonaro nessa posse? Natural, porque é a esposa, mas será que isso também é um sinal, é um signo de apontamento aqui para qual seria esta interposta pessoa na impossibilidade de Bolsonaro, por exemplo, em relação às eleições de 2026, ou Mônica Rosenberg? É um sinal de que se ele não vai ser candidato, pode ser que, tal qual na cerimônia de Trump, nas eleições, ele também coloque a Michelle como sua representante? Ela apareceu na pesquisa da Paraná Pesquisas essa semana ou semana passada, né? 20% de intenção de voto. Claro que está muito tempo ainda faltando para as eleições. Mônica Rosenberg. Isso já tem cara de pré-campanha mesmo. Ela indo lá ser a interlocutora, assim como eu tenho certeza que a Janja já estava com o vestido pronto para ir na posse do Maduro, assim, né? Nós hoje vivemos esse mundo das primeiras damas. Mas o Bolsonaro já disse que não vai sequer apoiar os filhos para serem candidatos à presidência. A Michelle se coloca como candidata natural e aí, quem sabe, nós vamos ter aí Michelle contra duas mulheres candidatas, né? Michelle e, como chama, a ministra Simone Tebet? Simone Tebet. Vamos acompanhar. E aí, você, Ricardo Rosso? Olha, eu acho que a ida da Michelle no lugar do Bolsonaro é natural, já que o Eduardo já é convidado, que é um dos filhos do presidente, que tem uma relação muito próxima, acompanhou, inclusive, a apuração dos votos da eleição americana na casa de Donald Trump, na Flórida, em Mar-a-Lago, tem uma relação mais próxima. Então, na impossibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, a esposa dele o representa. Pode ser um sinal? Pode. Bolsonaro já fala que, teoricamente, não. Ele é o candidato da direita, o candidato é Jair Bolsonaro. Está inelegível hoje. Pode ser que mude essa lógica jurídica até, de fato, as eleições de 2026 e aí tudo pode acontecer. Mas a Michelle Bolsonaro, como o Eduardo Bolsonaro, como o Tarcísio, como outros nomes da direita, são bons nomes.